Você se lembra da última vez que olhou para a urina no vaso sanitário antes de dar descarga? A maioria das pessoas não. E é exatamente por isso que o que vou te contar hoje pode salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama. Existe um inimigo silencioso, um sabotador que age oculto, bem ali, no seu banheiro, e que pode estar destruindo um dos órgãos mais vitais do seu corpo sem que você perceba, seus rins. Pense neles como os filtros mestres do seu corpo, trabalhando incansavelmente para limpar o sangue, remover toxinas e manter tudo em perfeito equilíbrio. Mas e se esses filtros começassem a falhar? E se eles estivessem dando sinais claros de socorro e você, por falta de informação, estivesse ignorando? É assustador, não é? O que você vai descobrir neste vídeo são 7 sinais de que seus rins podem estar falhando em silêncio. E o mais importante, como você pode identificar esses sinais antes que seja tarde demais. Fique atento, porque a informação que você vai receber agora pode ser o primeiro passo para reverter um problema grave e recuperar sua saúde. E já que estamos falando de saúde e prevenção, o que tal compartilhar este vídeo com seus amigos? E, afinal, conhecimento é poder. E poder salvar vidas é um ato de amor. Vamos começar pelo primeiro sinal, e ele é um dos mais comuns, mas facilmente ignorado. Alterações na frequência e no volume da urina. Já parou para observar quantas vezes você vai ao banheiro? Durante o dia e durante a noite. Se você notou que está urinando com muito mais frequência do que o normal, especialmente à noite, a ponto de interromper seu sono várias vezes. Ou, ao contrário, se a quantidade de urina diminuiu drasticamente, isso pode ser um alerta. Seus rins são responsáveis por regular o equilíbrio de líquidos no corpo. Quando eles começam a falhar, essa capacidade de regulação é comprometida. Urinar muito à noite, por exemplo, é um sinal conhecido como noctúria e pode indicar que os rins não estão concentrando a urina adequadamente durante o dia, tentando compensar à noite. Da mesma forma, uma diminuição no volume de urina pode significar que os rins não estão filtrando o sangue de forma eficiente, acumulando líquidos e toxinas no corpo. É como se a torneira do seu filtro de água estivesse gotejando muito ou quase não saindo água. Algo está errado. Não ignore essas mudanças. Observe o padrão e, se for algo novo e persistente, converse com seu médico. O segundo sinal, e este é um dos mais visíveis, embora muitas vezes atribuído a outras causas, é o inchaço nos pés, tornozelos, mãos e rosto. Você já acordou com os olhos inchados? Ou percebeu que seus sapatos estão apertados no final do dia, mesmo sem ter caminhado muito? Esse inchaço, conhecido como edema, ocorre quando os rins não conseguem remover o excesso de sódio e água do seu corpo. Em vez de serem eliminados, esses líquidos se acumulam nos tecidos, causando o inchaço. É como se o sistema de drenagem da sua casa estivesse entupido e a água começasse a se acumular onde não deveria. Os pés e tornozelos são as primeiras áreas a serem afetadas pela gravidade. Mas o inchaço também pode aparecer nas mãos e no rosto. Preste atenção se a pele na área inchada parece esticada ou brilhante, ou se, ao pressionar com o dedo, uma marca de afundamento permanece por alguns segundos. Isso é um sinal claro de retenção de líquidos. Muitas pessoas culpam o calor, o cansaço ou a idade, mas se o inchaço é persistente e sem uma causa óbvia, seus rins podem estar pedindo ajuda. Passamos agora ao terceiro sinal, e este é um que muitas pessoas sentem diariamente, mas raramente associam aos rins. Cansaço extremo, fadiga e fraqueza. Você se sente exausto mesmo depois de uma noite de sono? Tarefas simples do dia a dia, como subir um lance de escadas ou carregar as compras, parecem exigir um esforço hercúleo. A fadiga crônica é um sintoma comum de doença renal. Rins saudáveis produzem um hormônio chamado eritropoietina, que estimula a medula óssea a produzir glóbulos vermelhos. Esses glóbulos vermelhos são os responsáveis por transportar oxigênio para todas as células do seu corpo, incluindo os músculos e o cérebro. Quando os rins falham, a produção de eritropoietina diminui, levando à anemia, ou seja, à falta de glóbulos vermelhos. Com menos oxigênio circulando, seu corpo entra em um estado de exaustão constante. É como tentar dirigir um carro com o tanque de combustível quase vazio.
Ele até anda, mas com muita dificuldade e sem potência. Não confunda esse cansaço com a fadiga normal da idade. Se a exaustão é profunda, persistente e te impede de realizar suas atividades diárias, é hora de investigar. O quarto sinal é um que pode ser bastante desagradável e impactar sua qualidade de vida: coceira persistente e pele seca. Quem já sentiu uma coceira que não passa e sabe o quanto é incômodo? Quando os rins não conseguem filtrar as toxinas do sangue de forma eficiente, essas substâncias se acumulam no corpo. Uma dessas toxinas é a ureia, que em níveis elevados pode causar uma coceira intensa e generalizada, muitas vezes acompanhada de pele seca e escamosa. É como se o seu corpo estivesse tentando se livrar das impurezas através da pele, e isso causa irritação. Cremes hidratantes podem aliviar temporariamente, mas a coceira volta, porque a causa não foi resolvida. Não se trata de uma coceira alérgica ou de picada de inseto. É uma coceira que parece vir de dentro, que não tem fim. Se você está experimentando uma coceira inexplicável, que se tornou crônica e resistente aos tratamentos comuns para a pele seca, seus rins podem estar enviando um sinal de alerta. Chegamos ao quinto sinal, e este é um que pode ser ignorado por muito tempo, mas que tem um impacto direto na sua alimentação: perda de apetite, náuseas e vômitos. Você sente que a comida não tem mais o mesmo sabor? Tem dificuldade em comer ou sente náuseas apenas de pensar? Em certos alimentos, a acumulação de toxinas no sangue, um processo conhecido como uremia, pode afetar o sistema digestivo, causando perda de apetite, náuseas e, em casos mais avançados, vômito. É como se o seu corpo estivesse envenenado por dentro. E o sistema digestivo, que é sensível a essas toxinas, reagisse com repulsa à comida. Além disso, a uremia pode alterar o paladar, fazendo com que os alimentos tenham um gosto metálico ou amargo, o que contribui ainda mais para a falta de apetite. A perda de peso não intencional que acompanha esses sintomas é um grande sinal de alerta. Se você notou uma mudança significativa no seu apetite, se está perdendo peso sem fazer dieta, ou se sente náuseas e vômitos sem uma causa aparente como uma virose, procure ajuda médica imediatamente. O sexto sinal é um que exige atenção especial, pois pode ser confundido com outros problemas, mas é crucial para a saúde do seu cérebro: dificuldade de concentração e problemas de memória. Você se sente mais esquecido do que o normal. Tem dificuldade em focar em tarefas simples ou em acompanhar uma conversa. A acumulação de toxinas no sangue devido à falha renal pode afetar o funcionamento do seu cérebro. Essas toxinas podem causar confusão mental, dificuldade de concentração, problemas de memória e até mesmo alterações de humor. É como se o seu cérebro estivesse operando em uma névoa, sem conseguir clareza. Muitas pessoas atribuem esses sintomas ao processo natural de envelhecimento ou ao estresse do dia a dia. No entanto, se essas dificuldades cognitivas são novas, progressivas e impactam sua capacidade de realizar suas atividades diárias, elas podem ser um indicador de que seus rins não estão fazendo o trabalho de limpeza adequadamente e as toxinas estão afetando seu cérebro. A saúde mental e a clareza de pensamento são pilares da sua independência, e qualquer alteração significativa merece ser investigada. Finalmente, chegamos ao sétimo e último sinal, e este é um que pode ser percebido visualmente e é um forte indicativo de problemas renais: urina espumosa ou com sangue. Lembra da pergunta que fiz no início sobre observar sua urina? Pois é, aqui está a importância. A urina espumosa, especialmente se a espuma for persistente e não desaparecer, rapidamente pode indicar a presença de proteínas na urina, um sinal conhecido como proteinúria. Rins saudáveis filtram o sangue e retêm as proteínas, que são importantes para o corpo. Quando os rins estão danificados, eles podem permitir que as proteínas vazem para a urina, criando essa espuma. É como se o filtro da sua cafeteira estivesse rasgado e o pó de café estivesse passando para a bebida. Já a urina com sangue, conhecida como hematúria, pode ter diversas causas, mas é sempre um sinal de alerta grave e requer atenção médica imediata. O sangue pode ser visível, deixando a urina com uma cor avermelhada ou rosada, ou pode ser microscópico, detectado apenas em exames laboratoriais. Não hesite em procurar um médico se notar qualquer um desses sinais na sua urina. Agora que você conhece os 7 sinais de que seus rins podem
estar falhando em silêncio, alterações na frequência e volume da urina, inchaço nos pés, tornozelos, mãos e rosto, cansaço extremo e fadiga, coceira persistente e pele seca, perda de apetite, náuseas e vômitos, dificuldade de concentração e problemas de memória. E urina espumosa ou com sangue, é fundamental entender a importância de não ignorar esses alertas. A saúde dos seus rins é crucial para a sua autonomia, para a sua vitalidade e para a sua capacidade de desfrutar a vida com qualidade. Imaginar que um órgão tão vital pode estar sendo sabotado silenciosamente é assustador, mas o conhecimento é a sua maior arma contra esse inimigo oculto. E o que você pode fazer para proteger seus rins e reverter esses sinais? A boa notícia é que muitas vezes mudanças simples no estilo de vida e na alimentação podem fazer uma diferença enorme. Primeiramente, mantenha-se hidratado. Beber água pura e suficiente ao longo do dia ajuda os rins a filtrar as toxinas de forma mais eficiente. Evite bebidas açucaradas e refrigerantes, que podem sobrecarregar seus rins. Em segundo lugar, reduza o consumo de sal. O excesso de sódio eleva a pressão arterial, um dos maiores inimigos dos rins. Opte por temperos naturais e ervas aromáticas para dar sabor à sua comida. Terceiro, controle sua pressão arterial e o açúcar no sangue. Diabetes e hipertensão são as principais causas de doença renal crônica. Se você tem essas condições, siga rigorosamente o tratamento médico e adote hábitos saudáveis. Quarto, evite o uso excessivo de anti-inflamatórios e outros medicamentos sem orientação médica, pois muitos deles podem ser tóxicos para os rins a longo prazo. Quinto, adote uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais e grãos integrais, e pobre em alimentos processados e gorduras saturadas. Alimentos como a melancia, o pepino e o aipô são conhecidos por suas propriedades diuréticas e podem auxiliar na saúde renal. Sexto, pratique atividade física regularmente. A movimentação ajuda a controlar o peso, a pressão arterial e a circulação, beneficiando diretamente a função renal. Uma caminhada diária de 30 minutos já faz uma grande diferença. Sétimo, e talvez o mais importante, faça exames de rotina. Um simples exame de sangue e urina pode detectar problemas renais em estágios iniciais, quando o tratamento é mais eficaz. Não espere os sintomas graves aparecerem. A prevenção é sempre o melhor remédio. Lembre-se. O objetivo do Manual do Idoso Saudável é te empoderar com informações práticas e de baixo custo para que você possa envelhecer com dignidade, autonomia e vitalidade. Se você se identificou com um ou mais desses 7 sinais que seus rins podem estar falhando em silêncio, não entre em pânico, mas não ignore. Procure um médico. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. A informação que você acabou de receber pode ser o primeiro passo para uma vida mais longa, saudável e independente. Juntos, podemos combater o inimigo silencioso e garantir que seus filtros mestres continuem trabalhando a todo vapor. Sua saúde está nas suas mãos. Clique no botão de curtir, inscreva-se no canal para mais dicas valiosas e deixe seu comentário. Sua participação é fundamental para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Cuide-se hoje para ter um amanhã pleno e feliz. E por falar em amanhã pleno e feliz, vamos aprofundar um pouco mais sobre a importância dos exames de rotina, o 7º e crucial passo para a saúde renal. Muitos idosos, por uma série de motivos, seja por medo, falta de informação ou até mesmo por uma falsa sensação de bem-estar, tendem a negligenciar os check-ups regulares. É um erro grave, pois a doença renal crônica é, por natureza, traiçoeira. Ela se instala sorrateiramente, sem alarde, e quando os sintomas se tornam evidentes, muitas vezes o dano já é extenso e irreversível. Imagine o seguinte cenário: você se sente bem, sem dores aparentes, com energia para suas atividades diárias. É fácil cair na armadilha de pensar que está tudo em ordem. No entanto, seus rins podem estar trabalhando em sobrecarga, perdendo gradualmente sua capacidade de filtrar o sangue e eliminar toxinas. Um simples exame de creatinina e ureia no sangue, juntamente com um exame de urina para verificar a presença de proteínas, pode revelar essa disfunção em estágios iniciais. Esses exames são rápidos, de baixo custo e podem ser solicitados em qualquer posto de saúde ou laboratório. Não há desculpa para não fazê-los. E o que acontece se o exame indicar algum problema?
Não se desespere. O diagnóstico precoce é a chave para a intervenção eficaz. Seu médico poderá prescrever medicamentos para controlar a pressão arterial ou o açúcar no sangue, se essas forem as causas subjacentes. Ele também poderá recomendar mudanças na dieta, como a restrição de sódio e potássio, e orientar sobre a ingestão adequada de líquidos. Em alguns casos, encaminhará você a um nefrologista ou especialista em doenças renais para um acompanhamento mais aprofundado. Lembre-se, quanto antes você agir, maiores as chances de preservar a função renal e evitar a progressão para estágios mais avançados da doença, que podem demandar tratamentos como diálise ou transplante. Agora, vamos voltar aos outros 6 pilares e explorá-los com mais detalhes práticos. O primeiro, e talvez o mais básico, é a hidratação. A água é o elixir da vida para os nossos rins. Ela ajuda a diluir as toxinas e facilita sua eliminação pela urina. Quantos copos de água você bebe por dia? Para muitos idosos, a sensação de sede diminui, o que pode levar à desidratação crônica sem que percebam. Uma boa estratégia é ter sempre uma garrafa de água por perto e tomar pequenos goles ao longo do dia, mesmo que não sinta sede. Chás de ervas sem açúcar, como camomila ou hortelã, também podem contribuir para a hidratação. Evite refrigerantes e sucos industrializados, que são ricos em açúcar e aditivos, sobrecarregando ainda mais os rins. No que tange ao segundo pilar, o controle da pressão arterial, é fundamental entender que a hipertensão é um dos maiores vilões dos rins. A pressão alta danifica os pequenos vasos sanguíneos dentro dos rins, comprometendo sua capacidade de filtrar o sangue. Muitos idosos tomam medicamentos para a pressão, mas é crucial seguir a posologia à risca e monitorar sua pressão regularmente em casa. Um aparelho de pressão arterial de braço é um investimento pequeno que pode trazer grandes benefícios. Anote as medições e leve-as ao seu médico nas consultas. Essa informação é valiosa para ajustar o tratamento. O terceiro pilar, o controle do açúcar no sangue para diabéticos, é igualmente vital. O diabetes descontrolado é a principal causa de doença renal crônica no mundo. O excesso de açúcar no sangue danifica os glomérulos, as unidades filtradoras dos rins. Se você é diabético, a adesão rigorosa ao tratamento médico, incluindo medicamentos e dieta, é inegociável. Monitore seus níveis de glicose regularmente e faça os exames de hemoglobina glicada, HbA1c, conforme orientação médica. Pequenas mudanças nos hábitos alimentares, como reduzir o consumo de carboidratos refinados e aumentar a ingestão de fibras, podem fazer uma diferença substancial no controle glicêmico. O quarto pilar, a cautela com medicamentos, é um alerta importante. Anti-inflamatórios não esteroidais, AINES, como ibuprofeno e naproxeno, quando usados cronicamente e sem supervisão médica, podem ser extremamente prejudiciais aos rins. Muitos idosos os utilizam para dores articulares ou musculares, sem ter plena consciência dos riscos. Sempre consulte seu médico ou farmacêutico antes de iniciar o uso de qualquer medicamento, mesmo os de venda livre. Informe-o sobre outras condições de saúde e medicamentos que já esteja tomando para evitar interações e efeitos adversos nos rins. Existem alternativas para o alívio da dor que são mais seguras para os rins, como a fisioterapia, a acupuntura ou compressas. O quinto pilar, a dieta equilibrada, é um dos mais prazerosos. Incorporar frutas, vegetais e grãos integrais não só beneficia os rins, mas todo o seu organismo. Alimentos ricos em antioxidantes, como berries, espinafre e brócolis, ajudam a proteger as células renais do estresse oxidativo. O aipô, a melancia e o pepino, mencionados anteriormente, são excelentes diuréticos naturais que ajudam a limpar os rins. Reduza o consumo de alimentos processados, ricos em sódio, açúcar e gorduras trans, que sobrecarregam os rins e contribuem para a hipertensão e o diabetes. Opte por temperos naturais em vez de caldos industrializados e sal em excesso. Por fim, o sexto pilar, a atividade física regular, é um dos maiores aliados da longevidade e da saúde renal. A movimentação ajuda a controlar o peso, a pressão arterial e a glicose, todos fatores de risco para a doença renal. Não precisa ser um atleta de alta performance. Uma caminhada diária de 30 minutos, como já dissemos, pode ser um divisor de águas. Dançar, nadar, fazer jardinagem ou praticar yoga são outras opções que movimentam o corpo e trazem bem-estar. O importante é encontrar uma atividade que você goste e que
possa incorporar à sua rotina. Comece devagar e aumente a intensidade gradualmente, sempre respeitando os limites do seu corpo e, se necessário, com orientação médica. Ao adotar esses 7 pilares, você não estará apenas cuidando dos seus rins, mas investindo em uma vida mais plena, com mais energia, autonomia e qualidade. O Manual do Idoso Saudável está aqui para te guiar nessa jornada. Lembre-se, a informação é uma ferramenta poderosa, mas a ação é o que realmente transforma. Não adie o cuidado com a sua saúde. Seus rins são filtros preciosos e merecem toda a sua atenção. Compartilhe este conhecimento. Seja um agente de mudança na sua comunidade. Juntos, podemos construir um futuro onde envelhecer seja sinônimo de vitalidade e bem-estar. Cuide-se e viva cada dia com a intensidade e a alegria que você merece.